Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Dentro dessa treta entre os liberais e os conservadores, nós observamos que essa tal direita brasileira, essa direita conservadora propriamente dita, adora alardear a defesa dos valores judaico-cristãos. Resta saber que tipo de bosta significa isso, uma vez que o judaísmo não somente rejeita o cristianismo, como também o cristianismo rejeita o judaísmo. Nós observamos que esse artificialismo retórico não tem nenhum elemento na cultura, como também na realidade. O que nós podemos afirmar basicamente é que existe uma cultura cristã, como também uma cultura judaica. Ainda que o cristianismo tenha vindo do judaísmo, judeus e cristãos, eles têm um abismo teológico como um abismo religioso profundo. E como é que uma cultura que é judaica, propriamente dita, pode ser ao mesmo tempo cristã, quando na verdade o judaísmo nos 2000 anos de história, nos últimos 2000 anos de história, sempre rejeitou o cristianismo. Nós podemos afirmar sim que a cultura ocidental é cristã. O fato de a gente herdar o Antigo Testamento, herdar alguns pontos da fé judaica, e nós temos que entender que nós herdamos os pontos da fé judaica antiga e não moderna, não significa necessariamente que a cultura cristã seja necessariamente judaica da forma como certos alardeadores da cultura judaica cristã adoram repetir. No fundo, essa terminologia ela não tem realidade histórica e cultural, como também ela é uma invenção de certos segmentos evangélicos, protestantes, neopentecostais e pentecostais, que têm alguma similaridade com os judeus e ao mesmo tempo uma certa dose de idolatria. Uma vez que o protestantismo, ou pelo menos as variadas formas de seitas ligadas à reforma, ligadas aos congêneres protestantes, romperam com a tradição cristã, então é preciso inventar uma tradição. É preciso forjar uma tradição. É preciso forjar uma ligação entre os judeus e cristãos. Porque se vocês afirmam que existe uma cultura judaico-cristã, vocês estão negando o cristianismo. Uma vez que o Antigo Testamento é a promessa como o testemunho da vinda de Cristo, como também de sua igreja. Mas se um protestante fizer esse questionamento, ele vai ter que aceitar necessariamente que essa tradição cristã tem um nome, chama-se tradição católica. É por isso que se inventou essa terminologia judaico-cristã. É justamente para criar uma ruptura entre o cristianismo e a sua própria tradição, forjando ou então absorvendo uma tradição que não é a nossa. Observem que eu faço aqui uma distinção entre o judaísmo antigo e o judaísmo moderno. Ou seja, o Novo Testamento é, na verdade, o encerramento do Antigo. E a razão de ser do Antigo Testamento está no Novo, e não o contrário, como fazem certos segmentos protestantes. Então, quer dizer, se você afirma que existe um judaísmo cristão, ou uma cultura judaico-cristã, então você está afirmando que o judaísmo moderno, que é uma apostasia, que rejeita os fundamentos do cristianismo, que é a religião verdadeira, e em particular a religião verdadeira está manifestada no catolicismo, então você estará negando o próprio cristianismo, porque a tradição judaica moderna nega totalmente o cristianismo. Então, quer dizer, não tem lógica você formar uma cultura judaico-cristã no sentido que essa ideologia conservadora, ou essa mitologia conservadora, foi inventada. E por que a direita brasileira repete essa bobagem da cultura judaico-cristã? Justamente porque essa direita ela é protestante e ela é americanizada. Ela provém de uma ideologia vinda dos círculos protestantes da direita americana. E eu pergunto, há 50 anos atrás, alguém falava de uma cultura judaico-cristã no Brasil? Não, se falava de uma cultura cristã e católica. Ou seja, o cristianismo, propriamente dito aqui, já era uma palavra similar a catolicismo. E observem que se, por um lado, cultura judaico-cristã é uma terminologia nebulosa que envolve simplesmente um apelo ideológico, um apelo político, e que na verdade não reflete necessariamente tanto a cultura judaica como a cultura cristã, uma vez que nem mesmo os judeus aceitam essa terminologia. Eles não aceitam, os judeus não aceitam a terminologia judaico-cristã. Eles rejeitam de pronto o cristianismo, porque os judeus sempre rejeitaram o cristianismo. Se por um lado existe essa vagueza, essa falta de solidez desses argumentos, já vamos defender a civilização judaico-cristã, que não existe, que só existe na cabeça, na mentalidade biruta de certos círculos protestantes. Por outro lado, a palavra cristianismo também já perdeu o seu sentido
original, o seu sentido realmente sólido. Cristianismo, na visão dessa direita conservadora, é qualquer coisa que se fale em nome de Cristo. Vejam, por exemplo, aquela besta daquele tal do Ricardo Dex. Ele acha que cristianismo pode ser adequável a qualquer coisa, justamente porque ele não concebe o cristianismo como um conceito de fé que tenha uma ortodoxia, uma doutrina, como também uma existência histórica, uma tradição. Não, ele transforma a religião apenas no instrumento de militância da ideologia neoconservadora. Ah, vamos unir forças contra o comunismo. Aí você pega o seguinte, o satanista conservador, o ateu conservador, o santo daime que é conservador, enfim, todo mundo é conservador. Conservador não é necessariamente uma identidade ou uma expressão de uma tradição, mas sim algo que seja contra o comunismo e o socialismo. É a Paula Marisa, adventista, que diz que a igreja é a prostituta da Babilônia, ou seja, ela nega a tradição cristã, como também esses protestantes que falam de judaísmo, e vá experimentar pregar o evangelho na sinagoga para ver se você não leva uma cusparada na cara e um chute na bunda de judeu. É isso que vocês não entendem. E quando eu defendo aqui a perspectiva católica do cristianismo, que é a verdadeira, que é a única que possa ser razoável, dentro das 30 mil seitas protestantes que muitos seguem, dentro das 30 mil, 40 mil, não, 40 mil estou sendo, isso são as seitas, mas eu digo, dentro das milhões de inverdades que são inventadas em nome da Bíblia, nós temos só uma única raiz no cristianismo, que é a raiz da sucessão apostólica, que é essa raiz da Igreja Cristã Católica, que é a Igreja Universal. Então tudo que eu estou falando aqui é eminentemente lógico, baseado em fatos históricos. Ou seja, o conservadorismo, de alguma forma, ou pelo menos essa vertente que se chama neoconservadorismo, que ela tem laivos de liberalismo no fundo, e você vê que toda a estrutura da forma-mentes da militância religiosa, ela é basicamente liberal, porque ela aceita tudo em nome de Jesus Cristo. Ou seja, espírita é cristão, macumbeiro é cristão, seita da nova era é cristão, quer dizer, todo mundo é cristão, quer dizer, tudo pode se enxertar no cristianismo, as coisas mais heterodoxas. Então nós percebemos que não existe nenhum valor relacionado à tradição, mas sim uma instrumentalização retórica do que seja tradicional. Mas baseado em quê? Em palavras vazias, baseado em repetições toscas e que realmente não concebe a tradição dentro de sua forma genuína, como também os valores transcendentes que de fato a religião nos imputa, no sentido não somente da revelação cristã, como também da historicidade dessa revelação. Então é esse o problema dessa direita conservadora. Porque conservador aí é o sentido de ideologia, ou um sentido de uma instrumentalização puramente política. E veja, a palavra conservadora já se tornou tão viciada como é a palavra cristão, porque qualquer coisa pode ser chamada de cristão, como também judaico-cristão. Uma vez que judaísmo e cristianismo não se bicam. Eu vou ser mais ousado ainda. Existe mais similaridade entre o judaísmo e o islamismo do que o judaísmo e o cristianismo. Pelo menos esse judaísmo moderno. Eu já conheci alguns judeus que são capazes de serem mais simpáticos do ponto de vista teológico ao islamismo do que o próprio cristianismo. Uma vez que o islamismo tem, em alguns hábitos, e algumas práticas, e até mesmo na visão de Deus, muito mais semelhanças entre os judeus do que propriamente os cristãos. Mas é aquela história. Num cristianismo que já perdeu toda a sua raiz, só resta essa Torre de Babel, como também resta você inventar tradições fajutas ou pseudo-tradições baseadas em que? Em similaridades que não existem. Tradição judaico-cristã ou cultura judaico-cristã, isso é besteira, isso é bobagem. Na verdade existe uma tradição, uma cultura cristã. E vou ser mais ousado, uma cultura cristã greco-latina. Porque se a gente analisar bem as raízes do cristianismo, embora elas tenham uma origem judaica, mas elas se universalizam dentro do mundo greco-romano. E esse mundo greco-romano, casado com a fé revelada, que se consuma em Jesus Cristo, nós percebemos aí a questão providencial de uma civilização. E não essas invencionices farisaicas
dessa direita brasileira ou desses segmentos protestantes que ficam inventando coisas que não existem na história. Coisas que não têm embasamento filosófico, coisas que não têm embasamento teológico. E aí depois dizem que eu sou radical. Se vocês acham que radicalismo é defender a verdade, então neste ponto eu posso dizer, eu sou um radical defensor da verdade. Paciência, não tenho a menor intenção de agradar ninguém, acho uma tremenda besteira essa história de que vamos unir todas as direitas no denominador comum, como se a gente tivesse que anular os elementos identitários de uma religião ou de uma fé, de uma cultura, para agradar meia dúzia de panacas que querem fazer carreiras políticas às custas desse tipo de baixa retórica. Me poupem. Então, não tenho mais nada a dizer.